Ok, então, pessoal, nesse meeting, né, eu gostaria de apresentar o Fluxo Part Service, mas antes eu vou apresentar a empresa, a Move Digital. A Move Digital é um braço da ortodontia de uma empresa maior, que é a BDS, né? A BDS é uma startup aqui de Curitiba e a gente conseguiu ter um impacto internacional. É um planning center, onde nós fazemos trabalhos de planejamento CAD, não só da ortodontia com a Move Digital, mas também para implantodontia, para prótese, estética, guia cirúrgico, cirurgia ortognática. E a nossa equipe ela vem crescendo, né? Está aqui o nosso time, aqui de Curitiba. Temos aqui o Dr. Alain, o Dr. Chaban e o Dr. Alexandre, os CEOs aqui de Curitiba. Temos um representante na Espanha, que é o Dr. Arthur Cortes, que está em Malta. Temos o Dr. Virgílio, que está em Houston. E aqui toda a nossa equipe, né? Os planners, todos dentistas, e na equipe da ortodontia, que nós colocamos o nome de Move Digital, temos, né, eu aqui, o Dr. Guilherme, o Dr. Charles e o Dr. Marcos, são ortodontistas. Então, o nosso fluxo, quando a gente recebe um caso, passa por uma planner para fazer o alinhamento dos arquivos, aonde a gente pega os STLs do paciente, junta na foto do sorriso do paciente, já faz toda a segmentação, e depois cai para algum ortodontista fazer o planejamento virtual do caso. Bom, vou falar um pouquinho sobre o meu currículo, né? Já foi mencionado, mas eu sou especialista em ortodontia e dentística também. Venho de uma certa vivência de alinhadores, participei como speaker de algumas empresas, como a Smart Aligner, né? Também na técnica E6, que é a técnica da Dentsply. Dou aulas de especialização em ortodontia aqui em Curitiba, em Balneário Camboriú, no Instituto Orbis, e também atuo na minha clínica privada e na clínica do Dr. Ronaldo Irata, que é um colega meu aqui de Curitiba também, certo? Então, o que é o Fluxo Part Service? Eu falo que o Fluxo Part Service é a melhor opção hoje para o ortodontista ter uma boa lucratividade com alinhadores. Mas antes de entrar nisso, a gente tem que explicar os três fluxos, que tem o fluxo in-office, o full service e o part service. Então, o fluxo in-office é quando o ortodontista faz todo o processo no próprio consultório. O ortodontista ele vai, pega o escaneamento, joga no software, faz toda a parte CAD de segmentação dos dentes, alinhamento dos arquivos, faz o planejamento virtual, estagia os movimentos, é, cria os subsetups, que são os modelos de cada alinhador, exporta isso para um software slicer, leva para a impressora, imprime, depois faz o processo de pós-cura, lavagem, e daí prensa os alinhadores, recorte, faz o polimento, e aí ele tem um produto. Esse é o fluxo em office. O full service é quando o ortodontista ele vai fazer o que ele já sabe, que é atender o paciente. Simplesmente isso. Então, ele preenche a prescrição do caso, terceiriza para alguma empresa que vai fazer toda a produção para ele, e ele simplesmente vem e instala no paciente, que é o fluxo mais praticado hoje em dia. E eu falo que o fluxo part service é uma mescla, né? O ortodontista ele vai terceirizar apenas parte da produção dos alinhadores e a outra parte ele vai fazer a produção, então, no próprio consultório, tá? Do fluxo em office, pessoal, que é o fluxo que eu pratico no meu consultório hoje, né, eu digo com propriedade que, de todas as etapas da produção, o planejamento virtual em softwares é o processo mais complexo, é o processo que mais toma tempo do ortodontista. E é isso, né, que impede muitos dos ortodontistas de entrar nesse fluxo em office. Justamente o planejamento virtual, que ele fala, puxa, eu já trabalho 8 horas por dia e agora vou ter que ficar à noite, final de semana, planejando caso no software, né? E eu não quero isso para minha vida. E daí ele acaba não fazendo. Então, a ideia é fazer um fluxo também que a gente apelidou de Lab Site. É você ter um planning center e um laboratório parceiro, né? Esse é o pulo do gato para você conseguir aumentar a sua lucratividade sem que tome muito do seu tempo, né? Fazendo uma analogia ao chairside, que é onde você tem tudo no seu consultório, o scanner, os softwares, as fresadoras, as impressoras, aqui você vai ter o LabSide, então você não vai precisar fazer grandes investimentos de tempo também para aprender a dominar e fazer esse fluxo, tá? Um dos diferenciais do setup da Move, né, é que a gente faz o setup sempre na face do paciente. E isso é muito importante, porque a gente consegue importar linhas de referências como a curva do arco do sorriso, né, a linha média, a linha ali do canto do olho que passa pelo canino, guias de proporção. Então, todo esse setup da BDS
é feito sempre na face, e isso já não é uma novidade. A gente pratica esse fluxo faz mais de 5 anos, né? Outro diferencial é que o nosso sistema de alinhadores, ele vem com estagiamento de movimentos, né? Onde cada alinhador tem o seu movimento ali, certinho na linha do tempo, para não gerar colisões, para mesclar movimentos sinérgicos que vão, então, aumentar a previsibilidade dos alinhadores. Esses são um dos diferenciais. E com os recursos atuais, né, hoje, para você trabalhar com os alinhadores, você pode fazer alguma dessas opções. Por exemplo, você pode solicitar apenas o planejamento virtual e o restante você fabrica no seu consultório, né? Tem gente que gosta de fazer o planejamento virtual, então dá para você fazer o seu próprio planejamento, exportar os arquivos e mandar para um laboratório fazer a impressão e estampagem para você e você receber o produto, né? Você pode também solicitar o planejamento virtual, solicitar a impressão 3D e daí você estampar, ou seja, você plastificar no seu consultório. É uma saída também. Ou você pode pedir o fluxo full service, né, e individualizar qualquer etapa da produção através da nossa ficha de pedido. O tema da aula de hoje, então, é essa primeira opção. Vamos fazer apenas o planejamento virtual para vocês e vocês vão fabricar o restante no consultório. Isso é uma boa oportunidade de lucro para o ortodontista, né? Por exemplo, como que eu faço também para ganhar com a fabricação dos alinhadores? Eu dou aula de especialização em Balneário Camboriú, nós temos pacientes de alinhadores, eu faço a produção no meu consultório e eu cobro essa produção, né? Imagine que você também é um ortodontista que trabalha numa clínica odontológica prestando serviço e você trabalha com alinhadores. E você ganha uma porcentagem, né, do seu lucro ali, do que você produz em cima desse caso. E você paga uma empresa para fazer os alinhadores. Imagine que você vai fazer a sua própria produção e você pode cobrar o que você quiser nesse caso, né? Desde que seja um preço acessível, um preço de mercado, e a clínica pode te pagar. Então, aumenta o seu leque de produtos, aumenta o seu leque de produção para você ganhar mais com alinhadores também, tá? E o investimento é muito grande? Não, né? Vamos fazer um exemplo, tá? Um exemplo de caso. Um caso vendido hoje por R$ 12.000 de alinhadores. É um valor, às vezes, médio de mercado, pelo menos aqui no Sul, né? De um caso mais longo. Um custo médio ali da produção desses alinhadores, vamos colocar em R$ 6.000, tá? Aí, se você somar impostos, taxa de cartão, isso já dá 17,5% de imposto, mais um pouquinho de taxa de cartão, vamos arredondar para 20%, já deu R$ 2.400. Mais a sua hora clínica de despesas que você teve, materiais, contenção, resina, né, custos da sua clínica, arredondei ali para R$ 400. Você teve um lucro real de 3.200. Agora, imagine que você vai produzir esses alinhadores. Você terceirizou o planejamento virtual, que é a etapa mais complexa, recebeu os arquivos para você produzir, você imprime na sua impressora, faz o processo de pós-cura, plastifica, recorta, e aí você vai ter um gasto de mais ou menos R$ 1.400 e não R$ 6.000. A diferença é que vai te sobrar ali muito mais, vai dar uma diferença de R$ 4.600. Essa vai ser uma margem para você ter mais lucro, para você ter uma negociação melhor com o seu cliente. Você pode embolsar esse valor se você quiser, ou você pode dar um desconto para o seu cliente, né, te colocar em uma posição vantajosa no mercado e ainda assim ter mais lucro. É claro que isso passa por uma nova curva de aprendizado, mas o mercado é assim, ou você se adapta, né, ou você às vezes ganha menos, tá? E como é que funciona? Gente, alinhadores não é uma coisa muito mística, né? Eu achava que quando eu comecei a produzir. Poxa, como é que a gente vai produzir esse alinhador? Na verdade, alinhadores é conhecimento em ortodontia, que todo ortodontista já tem, né? Um conhecimento de software, para quem vai fazer o planejamento virtual, né? Um conhecimento de impressão 3D e depois a estampagem, que é a plastificação. Nesse caso, né, o conhecimento de software e de ortodontia entra com a BDS, né? É claro que o cliente, ele também aplica o conhecimento de ortodontia dele, porque o planejamento é do cliente, mas, às vezes, quando nós temos um cliente que está começando com os alinhadores, a gente sempre ajuda no planejamento virtual, prestando esse suporte. Então, tudo que você precisa saber é aprender a trabalhar com alinhadores, tá? E solicitar o planejamento virtual e conferir esse planejamento, né? E daí, depois, o ortodontista vai receber esse planejamento e daí ele vai precisar imprimir no consultório dele e fazer a estampagem. Gente, impressão 3D também não é um processo muito complexo. Parece que é no começo, mas
se o ortodontista tentar, né, nós temos cursos para ensinar, eu tenho curso aqui no meu consultório em office presencial também, para ensinar o ortodontista etapas da impressão 3D e da estampagem, e um dia de curso o ortodontista já domina isso, já começa a fazer no próprio consultório. Bom, e o investimento para fazer isso? Precisa de uma impressora 3D, precisa de um sistema de lava e cura, uma plastificadora sob pressão, idealmente, né? Resina e equipamentos de recorte e polimento. Então, eu digo que você faz um investimento entre 10 e 20 mil reais. Não é muita coisa, né? Depende de quais produtos você vai precisar comprar. Olha só, por exemplo, uma impressora simples, R$ 980, gente, super acessível, né? Temos aqui no Brasil também, R$ 1.840, né? Esses prints aqui eu tirei essa semana. Então, são impressoras muito acessíveis para você começar a fazer no seu consultório. E se você tem um fluxo maior, você pode investir numa impressora como essa, que tem uma plataforma maior. Eu utilizo uma impressora assim no meu consultório, tá? Uma impressora que tem uma plataforma que vai conseguir imprimir 20 modelos de uma vez, às vezes até mais, tá certo? E aí você precisa também de uma plastificadora sob pressão. Idealmente, nós temos aqui no Brasil, não existem só as importadas, né, que são muito caras. Tem aqui no Brasil, essa daqui é a do LabFlow, um laboratório, tá? Tem duas versões, essa versão padrão já é suficiente. E nós temos uma novidade também, que a BioArt vai lançar uma plastificadora sob pressão aqui no Brasil. Está em processo de desenvolvimento, questão de tempo aí, talvez ano que vem já esteja no mercado, por um valor bem acessível. E qual que é a diferença das plastificações, né? Nós temos as plastificações a vácuo, como eu disse, e sob pressão. A diferença está na cópia de detalhes do alinhador, na retenção. Uma plastificação a vácuo, ela copia menos as áreas retentivas do modelo, consequentemente, né, a gente sabe que o material ao longo do tempo também vai sofrer uma certa perda da elasticidade, e aí, imagine que você tem um caso meio longo, uma sequência grande de alinhadores, a chance de você começar a perder tracking é maior, né? E daí você precisa trabalhar talvez com mais attachments. Agora, ainda é uma linha muito tênue em você perceber as diferenças clínicas disso, que isso ainda está sendo estudado, né? Mas nitidamente, uma plastificadora sob pressão, como eu recomendei, você vai ter uma estampagem melhor, uma retenção melhor do seu alinhador, né? E isso aumenta a sua eficiência, digamos assim. Mas eu digo que, se você está tratando um caso simples, uma sequência pequena, dá para você fazer uma plastificadora a vácuo. Agora, a plastificadora a vácuo varia muito a qualidade de uma plastificadora para outra, né? Eu já fiz umas a vácuo que, meu Deus, estava muito ruim. E, de repente, numa outra plastificadora que também era a vácuo, estava funcionando bem. Já a plastificadora sob pressão vai permitir que você trabalhe numa sequência maior de alinhadores, talvez um caso de complexidade moderada, né? Um pouco mais de complexidade. E daí você precisa comprar as placas para estampar. Eu gosto muito dessa placa, Duran, da Shoei, custa R$ 135, um kit com 10. Então, cada placa dessa, às vezes, faz 2 alinhadores. Se você for pôr na ponta do lápis, então vai dar praticamente R$ 7 cada alinhador. Resina também. Aqui nós temos uma resina da Monili, que eu gosto bastante de usar no meu consultório para fazer a fabricação em office. Está na média de R$ 200 o litro. Se você evitar desperdícios, às vezes consegue fazer cerca de 80 modelos com 1 litro, tá? Se você for calcular o custo, então, que você tem para produzir um alinhador, né? É claro que esses custos, eles variam de acordo com a opção que você tem, assim, qual resina que você está usando, qual placa que você está usando, se você está evitando muitos desperdícios, se você usa funcionário para fazer isso ou não, né? Isso vai variar, tá? Mas eu coloco aqui um custo médio de 15 a 20 reais por alinhador, né? Se você tem um funcionário para fazer isso, se você está vendendo isso e vai pagar imposto, se você bolou uma caixinha bonita, uma embalagem que tem uma apresentação melhor para o seu produto, tudo isso encarece o seu produto, mas é por isso que eu coloco aqui um custo médio de 15 a 20 reais por alinhador, que você vai ter um custo, certo? E vamos mostrar, então, algumas aplicações. Olha só que legal. Um caso simples, tá? Esse paciente, ele me procurou. Esse paciente, ele não gostava aqui dos caninos, que eram muito grandes, incisivos laterais pequenos, e ele estava querendo fazer uma estética, tá? Ele falou para mim, doutor Guilherme, eu não quero que você mexa nos meus centrais, porque eles são cerâmicas. Eu fiz um laboratório muito bom aí de Curitiba,
não faz muito tempo, né? E eu não queria trocar essa cerâmica, eu queria manter. Então, qual que era a ideia do planejamento aqui? Eu iria tirar a resina da distal do canino, que ele tem uma resina grande na distal do canino, distalizar esse canino com alinhadores, e daí o espaço iria ficar na mesial do canino, para então fazer um procedimento restaurador, né, no lateral, no canino e no pré, de uma maneira mais simétrica, tá? Olha só, o planejamento virtual aqui, distalizando o canino, também tem movimentos inferiores, aproveitando, fiz uma correção inferior no paciente no alinhamento bem leve, tá? Um planejamento simples, um caso simples, tá? Quantos alinhadores deu esse caso? Tá? Aqui é o resultado final, tá? O resultado final, então, mantive as cerâmicas e fiz resina no lateral e no canino. Então, cerâmica nos centrais, resina lateral e canino. Quantos alinhadores eu tive que fazer? 10 alinhadores, pessoal. 4 superiores, 5 inferiores, mais uma guia de attachments. Chutando, então, naquele custo de R$ 20 por alinhador, já peguei ali do de 15 a 20, coloquei no mais alto, um custo de produção de R$ 200, mais o planejamento, um total de R$ 800 de custo, né? Se você fosse terceirizar isso no pacote full service, um pacote de 10 alinhadores ia cair no pacote de até 14 alinhadores da Move, sairia no custo de 1.500. Então, olha a economia que você tem, caso você economize. Você vai pagar apenas o planejamento virtual e iria ter esse custo no consultório, totalizando, então, R$ 800. Vamos para o próximo caso, né? Um caso que tem os incisivos ali em diastemas, né? Tem uma curva de SPI inferior, um apiamento leve inferior, precisa fazer uma expansão transversal aqui na região de pré-molares e molares e fechar os diastemas. Esse paciente também ele teve desgastes, né, de maneira desigual nos centrais e depois ele vai passar pela dentística, fazer uma estética, um recontorno cosmético anterior. Até porque o formato do incisivo lateral dele também não é muito bonito, precisava melhorar esse formato. Segue então o planejamento virtual, tá? Uma sequência de 12 alinhadores. Vamos lá. Olha só. Intrusão anterior, junto com o alinhamento. Essa aqui um pouquinho. Vamos para a vista oclusal. Esse daqui, gente, é um link que vocês recebem para conferir o setup. Então, tudo isso você pode fazer através do navegador de vocês para conferência dos casos, né? Olha só a expansão transversal acontecendo junto com o alinhamento e depois os caninos rotacionando por último, correto? Aqui o resultado, após a primeira sequência de alinhadores, né? Melhorando, então, a mordida profunda. Os incisivos centrais, a angulação deles não ficou totalmente correta, né? Mas o paciente vai passar pela dentística, como eu falei antes. Aqui o antes e o depois, foi uma sequência, então, de 24 alinhadores. Vamos para os custos, então, pessoal? 24 alinhadores, teve um custo de produção de R$ 480, mais o planejamento, um total de R$ 1.080 de custo para fazer esse caso. Caso fosse terceirizado um pacote full service, iria cair num pacote de até 26 alinhadores da Move, totalizando um valor de R$ 2.400. Seguimos então num outro caso, um caso classe 3, mordida aberta anterior, apinhamento inferior. Olha só, o lado direito está em classe 1, mas o lado esquerdo, olha o grau de classe 3 da paciente. O problema também é que tem, né, um apinhamento anterior-inferior. No caso, esse apinhamento, quando fosse nivelar esse apinhamento, poderia até vestibularizar mais esses incisivos, até ajudando a piorar, então, essa mordida aberta aqui, ou até cruzar a mordida na região anterior, tá? Por isso, o planejamento virtual da paciente foi um planejamento um pouco atípico, né? Foi um planejamento de distalização inferior, note acontecendo a distalização inferior, e só então, depois, nos últimos estágios, a correção do apinhamento, para não vestibularizar mais ainda e acabar piorando a situação da paciente. Olha só por vista oclusal, distalização sequencial acontecendo, isso é o estagiamento em ação, só então o nivelamento anterior inferior. Total de 26 alinhadores, né? Inferiores e 11 superiores. A distalização acontecendo,
um botão pré-elástico, né? Porque nada acontece sozinho, precisa de uma ajudinha, né, pessoal? A digitalização acontecendo. Olha só como está indo. Essa é a foto do meio do tratamento. Aqui na última sequência de alinhadores, uma mecânica de intercuspidação, recorte dos alinhadores, botões para intercuspidar. E o caso finalizado. Esse caso também foi finalizado na primeira sequência de alinhadores, sem refinamento, finalizando então em classe 1, tá? Olha só o resultado do antes e do depois desse caso. Esse caso foi feito então planejamento virtual com a Move, recebi os arquivos, impressão 3D no consultório e fiz tudo no consultório. Então, total de 38 alinhadores. Teve um custo de produção de R$ 760, mais o planejamento, R$ 1.360, né? Caso você fosse terceirizar isso no pacote Full Service, iria entrar no Move Moderate por R$ 3.300. E só fazendo um paralelo, caso fosse terceirizado isso para a empresa líder do mercado hoje, né? Iria dar mais ou menos um valor ali de 6.900 e algumas coisas, né? O custo. Isso representa apenas 20% do custo dessa empresa, caso você for fazer o fluxo Part Service, como eu tenho mostrado aqui nessa aula. Um outro caso agora, um caso classe 2, uma curva de espia acentuada, mordida profunda. Olha só, precisa também fazer uma expansão, vestibularização, correção dos torques, nivelamento da curva de espia. Deixa eu só... Isso. Aqui, digitalização sequencial. Tá. Nivelamento da curva de espia. Tá, uma sequência de 32 alinhadores superiores, 15 alinhadores inferiores. Deixa eu colocar então na vista lateral aqui, vista oclusal. Sempre a digitalização sequencial acontecendo, tá? Acelerar o vídeo, isso. Por último, então, a retração inferior. Então, se você prestar atenção no estagiamento, deixa eu voltar. Ó, enquanto está distalizando os molares, está aproveitando esse momento de força para fazer o torque anterior, correção do torque anterior. São movimentos que são sinérgicos, né? Enquanto acontece a distalização, acontece a correção do torque vestibular anterior, faz a distalização sequencial, então, por último, retrai de corpo a bateria anterior. E aqui o resultado final, após a primeira sequência de alinhadores, a paciente terminou e agora ela está na fase da estética, fez o recontorno gengival e vai finalizar só com o recontorno gengival. Então, deu 49 alinhadores, né, contando os attachments, seguindo a mesma linha de pensamento, teve um custo de produção de R$ 980, dando um total de 1.580, pagando apenas o planejamento à parte. Esse pacote cairia no Move Pro por R$ 4.200, caso a opção do ortodontista for fazer o fluxo Full Service. Tá? E apresentando, então, os pacotes Full Service da Move, né? Nós temos o Move Simple, que é o nosso primeiro pacote, é um planejamento virtual incluso, mais até 14 alinhadores, ele sai por R$ 1.500, e a indicação são recidivas, apinhamentos leve, pequenos movimentos dentários, como no primeiro caso que eu mostrei, tá? Temos também o pacote Standard, que tem incluso o planejamento virtual, até 26 alinhadores, por um total de R$ 2.400, indicado, então, por um apinhamento até moderado, pequenos movimentos anteroposteriores, um tratamento na média de 6 meses. Aí caímos no nosso pacote intermediário, que é o Move Moderate, tem um planejamento virtual, mais 38 alinhadores, né? Você pode receber a primeira sequência de 24 alinhadores, só então, após essa primeira sequência, você decide se você quer a segunda sequência de 14, pagando por R$ 3.300. Por que isso, pessoal? Imagina que você pegou um caso que tem 38 alinhadores. Existe a chance de você perder tracking no meio do caminho. E aí, aqueles alinhadores adicionais da sequência você vai jogar fora, né? Porque perdeu o tracking, ele não está mais eficiente. Então, para evitar isso, nós mandamos uma sequência, o ortodontista vai usando essa sequência,
Quando ele chegar no final dessa sequência, ele vai fazer a seguinte pergunta: está bem adaptado? O caso está andando corretamente? Sim. Aí a gente faz a outra sequência de alinhadores. Se não, o ortodontista já para, já informa a empresa, puxa, eu gostaria do refinamento. E aí faz o refinamento e ele continua com essa segunda sequência de 14 alinhadores ali dentro do pacote para usar no refinamento sem custo. A indicação, então, do Move Moderate é para um apinhamento moderado, né, até um pezinho no severo, correções anterior-posteriores maiores, correções verticais e transversais leves. Então, é com esse pacote aqui, que deu na tampa, aquele caso classe 3, deu 38 alinhadores, tá? O Move Pro, então, seria o planejamento virtual mais até 50 alinhadores. Aqui nós temos um refinamento CAD incluso, apenas no planejamento virtual, tá? Também tem essa opção de receber a primeira sequência, né? Basicamente ali um pouco mais da metade, 26 alinhadores. Depois a segunda sequência de 24 alinhadores. O valor do Move Pro é R$ 4.200. A indicação já para um mapeamento severo, uma correção anteroposterior maior, uma correção transversal um pouco maior, um tratamento de aproximadamente um ano. E nós temos, então, o nosso último pacote, que é o Move Max, seria o planejamento virtual mais 62 alinhadores, tem um refinamento incluso, tá? Você pode receber, então, em 3 sequências, uma sequência de 24, mais uma sequência de 24 e uma outra sequência de 14, né? Sempre fazendo aquela pergunta a cada sequência, se você continua no pacote ou se você já pede o seu refinamento. Um valor de R$ 5.000 para correções mais desafiadoras. E existe a chance de você cair num pacote que vai além de 62 alinhadores? Existe, é claro. Mas pela nossa experiência clínica, até no meu consultório, quando você cai num pacote além disso, são justamente esses casos que você fala, puxa, deveria ter feito um pouco do fixo antes. É um caso com uma correção muito ampla, né? Muito desafiadora, que a previsibilidade dos alinhadores cai, tá? Agora, uma coisa que vale a pena mostrar, que vale a pena falar, é que os alinhadores de produção em Office, não só da Move, mas de várias empresas, ele contém uma taxa de movimentação um pouco maior do que o sistema Invisalign, por exemplo, né? É fácil fazer um paralelo no consultório. Quando eu recebo um caso complexo, Invisalign às vezes chega a 90 pares, 80 pares. E para quem às vezes é cliente antigo da Invisalign, vê que os casos mais antigos, né, de mais de 5 anos atrás, quando você pegava um caso de 40 pares de alinhadores, você falava, nossa, veio bastante alinhadores dessa vez. Pode ver que aquele caso classe 3 foram 26 alinhadores no mercado, mercado inferior, o classe 2 foram 32 alinhadores. Então, o que eu quero dizer é que 60 alinhadores aqui no pacote Max, ele representa muita movimentação, tá certo? E quando vai além disso, é melhor pensar numa mecânica híbrida primeiro para melhorar a previsibilidade desse tratamento, tirar aquelas giroversões grandes, aquela expansão transversal que é mais imprevisível, talvez as intrusões e extrusões, e depois você simplifica. E também, com isso, reduz muito o custo do seu tratamento. Nós também, além dos pacotes de alinhadores, temos ali as impressões de biomodelos. Caso a opção do ortodontista for receber apenas os biomodelos e plastificar no consultório, tá? Se você for fazer a conta pagando R$ 50 cada modelo, mais o planejamento virtual, e você plastificar, você vai ter uma economia de 10 a 25%, dependendo do pacote de alinhadores que você escolheu e dependendo do material do alinhador que você escolheu também para plastificar, porque tem variação de custo de placa para placa, né, de marca para marca. Caso precisar de alinhadores extras, por exemplo, o meu pacote caiu no Pro, né, só que excedeu em 2 alinhadores. Você paga o alinhador à parte, é R$ 80 cada alinhador, tá? Temos também a contenção da Move, a Move Retainer, R$ 150. Nós temos aqui a opção de 1 milímetro ou 1,5 milímetro. Depende, então, do caso do paciente, mas até a opção de 1 milímetro, ela já é bem resistente, usamos uma placa bem resistente. E também temos o upgrade para alinhadores flexíveis, né? Porque nós sabemos que em alguns casos, com attachments múltiplos, um caso que tem um dente muito vertical, black space, muita retenção, né? Inclinação vestibular muito grande dos dentes, que o passo de inserção dos alinhadores é difícil, aquela remoção dos alinhadores é mais difícil, e o paciente pode danificar esse alinhador no momento de fazer inserção e remoção.
precisa de um alinhador mais flexível para fazer esse movimento de deformar, abraçar os dentes e manter o tracking por mais tempo, dá para fazer esse upgrade por R$ 20 a mais cada alinhador. Nesse caso, você precisa informar se você quer nas duas arcadas ou em uma arcada só. Porque acontece, gente, às vezes você pega um caso que nem aquele caso classe 3 que eu mostrei. Ele é um caso de alta retenção. Eu usei o material PET, material convencional naquele caso, não precisei dos alinhadores flex, né? Mas eu soube contornar os problemas de retenção no caso. Agora, se precisar, você precisaria, por exemplo, naquele caso, só a arcada inferior, tá? Com material flexível. A arcada superior, ela não tinha muita retenção, dava para usar um alinhador normal, tá? Então, você pode selecionar apenas para uma arcada o alinhador flex, se o caso, então, permitir, até para você não acabar investindo além do necessário. Quanto que custa, então, para você fazer esse fluxo part service no consultório? Como eu mostrei, os equipamentos que você precisa, mas você precisa apenas terceirizar, né, esse produto aqui, que chama In-Office Ortho Setup, tá? Vai estar na plataforma. Custa R$ 600. O que está incluso, então, nesse pacote aqui de planejamento virtual? O planejamento virtual para produção em Office, você recebe um link NemoCloud para conferência do seu setup, tá? É como se fosse um site que você coloca lá, vê o seu paciente, gira o modelo para um lado, para o outro, vê o estagiamento, vê os desgastes interproximais, os attachments, coloca na face do paciente, coloca a linha de referência, tira, tudo isso você faz a conferência por ali. Aí você aprova o caso ou pede as correções. Você recebe também o guia de desgaste interproximal, um PDF da linha do tempo, ou seja, do estagiamento dos movimentos, e um arquivo com todos os biomodelos em formato STL, ou seja, alinhador 1, alinhador 2, alinhador 3, todo o formato do modelinho virtual que você vai levar para a sua impressora, pronta para pôr no slicer e para imprimir, tá? Agora também temos um setup de estudo, porque muitas vezes quem está pedindo não é um ortodontista que vai fabricar no consultório os alinhadores, é apenas um setup de estudo, de planejamento, onde você vai casar uma especialidade com a outra, que é fazer um setup virtual ortodôntico para definir, então, a posição de uma prótese, para definir como que vai ser as facetas do paciente depois. Então, esse planejamento de estudo, ele custa R$ 500, e caso você optar por fazer o upgrade desse planejamento de estudo para um planejamento de alinhadores, só transformar ele num planejamento de alinhadores, você paga essa diferença de R$ 100, e aí você tem o seu planejamento de alinhadores para produção em Office. Lembrando que, caso você utilize nossos pacotes full service, né, você não precisa comprar esse produto de planejamento. Ele já está naquele custo do combo dos alinhadores, já vem o custo do planejamento, já está embutido ali, tá certo, pessoal? E queria agradecer, finalizando então a minha palestra. Temos aqui o meu Instagram, caso alguém queira entrar em contato e perguntar mais sobre esse fluxo, perguntar sobre cursos. Tem o Insta aqui da BDS para vocês ficarem por dentro de toda a odontologia digital que a gente vem pregando aqui no Brasil e também fora do Brasil. E é isso, né, pessoal? Queria só deixar os meus agradecimentos, tá? E mostrar mais uma possibilidade de tratamento com alinhadores estéticos, e você consegue manter toda a eficiência e ainda assim conseguir, né, ter uma maior lucratividade no consultório. A BDS está aí para isso, tá certo? Obrigado, pessoal. Obrigado, Beto. Obrigado, doutor. A gente agradece, né? Foi um conteúdo incrível também. É legal a gente estar trabalhando, trazendo suas novas empresas para dentro, né, Caio? A gente conhece também. Tu é amigão lá do pessoal, do Charles, né? Ele apresentou ali toda a Isso, equipe. É verdade, verdade. isso. Aproveitando aqui, mandar um forte abraço pro Guilherme, pro Charles, né? Parabéns pelo trabalho, pela proposta. Realmente, a gente fica muito feliz em ver a qualidade, né, das empresas brasileiras e também se internacionalizando, né? O Guilherme, como que está a questão que vocês estão analisando a empresa para o futuro? Vocês imaginam o fluxo digital, né? Falando de alinhadores, mas como um todo, né? Uhum. A possibilidade de vocês estarem prestando serviço para fora do país, para profissionais que atuam fora do país? Sim, sim. Na verdade, o carro-chefe da BDS é o mercado internacional, tá? Porque, diferente do mercado brasileiro, os ortodontistas lá, não só os ortodontistas, os dentistas, eles têm tudo no consultório.
É que nem o Dr. Virgílio, lá no consultório dele em Houston, pô, ele tem uma fresadora, ele tem impressora 3D, ele tem funcionários treinados, e lá o ortodontista, muitas vezes, ele não precisa usar o tempo dele, ele pega um funcionário que ele já tem, entendeu? Ele compra um curso online para o funcionário aprender a fazer a fresagem da prótese, a, a imprimir ali um mock-up, e também nos alinhadores, a plastificar, recortar, polir, deixar tudo prontinho para que ele só atenda, né? Então, isso é uma crescente no mercado internacional, e eu acredito que vai acontecer isso aqui no Brasil também, uma questão de tempo, né? Numa escala menor, né? Mas aqui no Brasil, o próprio ortodontista faz os alinhadores, né? Ele tem um pouco de receio, talvez agora, porque nós estamos no meio dessa mudança, né, de cenário, nós estamos passando por uma curva de aprendizado, onde os ortodontistas estão aprendendo que as outras empresas de alinhadores também são eficientes, né, devido a quedas de patentes. Então, o produto das outras empresas estão melhorando muito. Se você teve uma experiência com alinhadores com uma outra empresa, coisa de 5 anos atrás, não é a mesma experiência hoje. Todas as empresas estão melhorando, né? Isso é muito importante falar, e é questão de tempo para que as pessoas percebam isso e comecem a buscar alternativas, né? E a gente quer trabalhar com todos os públicos, com aquela pessoa que quer fazer o pacote full service, que não quer se estressar, que quer só atender, ou aquela pessoa, às vezes, que trabalha numa situação onde ela se vê presa no mercado e não consegue ter lucratividade, ela precisa achar uma saída, então ela vai precisar fazer esses investimentos, aprender um pouco de prototipagem e fazer no próprio consultório, e aí ela vai estar mais contente, que ela vai ganhar um pouco mais também. Legal, legal. E a sua expectativa para os próximos anos é realmente se consolidar, realmente a tendência de fluxo digital? Com certeza. Não, isso não tem mais volta, né? Isso com certeza, com certeza. Eu falo assim, quem que tem dificuldade com o fluxo digital hoje na odontologia? É aquele dentista, às vezes, que não tem muito contato com o computador, onde a gente fala aquela linguagem, por exemplo, descarrega esse arquivo aqui, compacta para mim, né? Abre o arquivo X, joga para lá, joga para cá, o que é um PPTX, o que é um STL, o que é um OBJ. Então, quem não sabe essa linguagem, fica muito perdido no mundo digital. Talvez teria que fazer um curso de informática básica antes. Mas quem já tem esse contato e já utiliza todos os exames de maneira digital, nada físico, já é o primeiro passo, né? Já fica muito fácil e aí as coisas começam a acontecer de uma maneira melhor. Muito legal, muito legal. Doutor Guilherme, muito obrigado pela sua presença, tá bom? A Ana Júlia está à disposição também aos colegas, se quiser fazer alguma pergunta, né? E também as informações mais Sim, sobre a BDS, daí te entre em contato diretamente com o senhor, tá bom? tudo certo, tá Legal, gente. bom? Muito Muito obrigado, viu? obrigado aí, excelente evento para todos. Um Obrigado. abraço. Valeu, Gui. Obrigadão.